Eu queria compartilhar de um texto, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Você que me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensine a pessoas de confiança que possa também transmitir a outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. O atleta não conquista o prêmio se não seguir as regras, e o lavrador que trabalha arduamente deve primeiro colher o fruto do seu esforço. Pense no que estou dizendo, e o Senhor ajudará a entender todas essas coisas. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado pela Tua palavra que foi lida, e te pedimos agora a unção do Teu Espírito para que possamos transmitir com fidelidade ao Teu povo e que possamos sair daqui edificados pelo poder da Tua palavra. Oramos assim em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Adoração deságua em missão. No texto do Pai Nosso, a gente vê na primeira parte, dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Nessa parte, vemos o aspecto da adoração. Mas na segunda parte diz: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feito no céu. Nessa segunda parte, vemos o aspecto mais prático dessa oração. O aspecto do reino e da vontade de Deus. E assim digo que toda adoração precisa desaguar em missão. O reino de Deus, que nessa oração Jesus está ensinando a invocar, a pedir a chegada deste reino, é a vontade de Deus sendo estabelecida na terra como é feita no céu, como na continuidade da oração é falada. Sabemos que a definição de reino de Deus é o governo soberano de um rei, é a autoridade do rei para governar, é a soberania, é a plena manifestação da vontade do rei. O reino de Deus é o ponto de partida e o contexto para a missão. Como diz René Padilha, a igreja ela não pode ser equiparada ao reino, mas tampouco separado dele. Porque a igreja surge como uma comunidade, como um resultado concreto do reino de Deus. Dessa forma, o propósito dessa igreja, de nós, como comunidade de fé, é refletir os valores desse reino aqui e agora. É fazer a vontade do rei, sinalizando o reino de justiça, sinalizando concreto historicamente aqui e agora. É fazer a vontade do soberano rei. Como diz o meu amigo Maurício Cunha, no seu livro O Reino Entre Nós, ele diz que aonde quer que a vontade do Senhor seja feita, ali se manifesta o reino de Deus. Por isso creio que esse trecho da oração do Pai Nosso nos conduz ao cumprimento da vontade de Deus. Venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Nos conduz a esse cumprimento e essa sinalização concreta e visível do reino de Deus através da comunidade de fé que é a igreja. Mas como servos eleitos de Deus, precisamos dessa firmeza de fé, desse fortalecimento de fé para seguirmos nessa tarefa, portanto, de sinalizar o reino de Deus de justiça aqui e agora, fazendo a vontade de Deus num mundo tão caótico. No texto destacado, irmãos, Paulo adverte o jovem Timóteo também sobre os elementos que são contrários à fé e que ele precisava combater e batalhar e militar nesse trabalho, mantendo-se firme, então, diante das ameaças do seu tempo. Paulo, ele está preso quando escreve essa carta a Timóteo, uma carta pessoal do apóstolo Paulo, encarcerado por causa do reino de Deus, do evangelho do reino. O apóstolo está nos seus últimos dias, aqui não se sabe exatamente se Paulo está em Roma, onde exatamente está essa prisão.
mas não importa. O importante aqui que ele está aprisionado, e isso fica bem claro na carta, e ele dá instruções a esse jovem. Paulo, com sua maturidade, um jovem pastor chamado Timóteo, e ele dá instruções ministeriais para esse jovem. O propósito dessas duas cartas, tanto 1ª e 2ª Timóteo, que é endereçada, uma carta pessoal, pastoral do apóstolo Paulo, basicamente é o de ensinar a esse jovem servo de Deus a lidar com essas questões da igreja e também a combater o combate da fé. Na 2ª carta isso fica muito mais explícito. Nesse trecho que nós lemos do capítulo 2, de 1 a 7, Paulo deixa uma imagem como central, embora ele use 3 imagens aqui para ilustrar o que ele queria comunicar a esse jovem, o que fica mais evidente é a imagem do soldado. Porque Paulo queria aqui falar desse combate, dessa militância no reino de Deus. Apesar de ser, então, uma instrução para um pastor, Timóteo, eu acredito que essa palavra específica ela se aplica a todos nós como cristãos, que deseja servir a Deus com integridade no reino de Deus. Claramente, na vida de um soldado, como essa imagem que ele traz para a gente vê a vida de um cristão e de um homem que quer servir a Cristo e cumprir uma missão, a missão de Deus, a missão do reino de Deus. Assim, irmãos, nesse texto, observações importantes para que os servos do reino que desejam manter-se firmes contra o sistema, obedecendo às ordens do Rei Jesus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos nessa noite, de que o servo, ele precisa obedecer, ele precisa fazer a vontade do Rei, o Rei, no caso, o Rei Jesus. Mas a pergunta é a seguinte: quais as condições para satisfazermos as vontades do Rei Jesus? Quais são as condições para que possamos obedecer às ordens de Jesus? Então, a partir dessa perícope, eu quero destacar aqui algumas condições básicas para que um servo de Deus, para que você e eu, para que a igreja, a comunidade de fé, cumpra o seu propósito dentro do reino de Deus. Vamos para a primeira. Primeira, para cumprir o propósito divino, como comunidade de fé, como servo de Deus, como servos e servas de Deus, você precisa, em primeiro lugar, ser fortalecido para a missão. Acompanhe comigo o versículo de número 1, quando ele diz: meu filho, portanto você, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Essa palavra do apóstolo Paulo para esse jovem indica uma condição prévia para o equipamento para a luta da fé. É uma exortação de Paulo: fortifica-te. Isso significa, a ideia aqui no original, de uma ação linear e contínua. Se fortalecer na graça de Cristo. Trata-se, portanto, de um fortalecimento interior para uma guerra, uma batalha exterior. A batalha do reino de Deus, a militância da fé. Um preparo para o cumprimento da missão no mundo. E ele diz para se fortalecer na graça que há em Cristo Jesus. Paulo está dizendo aqui que somente os que são dotados, capacitados desse poder da graça divina, estão preparados para encarar a missão, que é árdua. O combate da fé não é fácil, é difícil. Resume-se aqui essa parte, então, sobre uma comunhão contínua com Cristo, de uma busca de um momento de espiritualidade e de inteira consagração diante de Deus. Observe que Paulo parece que deixa claro isso também em Efésios 6, porque quando ele diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e depois ele fala da armadura para batalhar e guerrear contra as questões espirituais, nas questões terrenas, de vestir essa armadura espiritual. Na vida cristã, amados irmãos, o que torna alguém preparado não são as suas habilidades intelectuais, embora isso é muito importante. O obreiro, o servo de Deus, ele precisa ter capacitações técnicas, intelectuais, de estudo, tudo isso é muito importante. Mas parece que aqui uma condição prévia para o trabalho, ele precisa ter intimidade, ele precisa estar
escondido ali na sombra do Onipotente. Ele precisa da graça, ele precisa estar mergulhado numa intimidade com Deus. E o problema da nossa sociedade hoje, de nós como igreja, como servos de Deus, é que nós vivemos um tempo de agitação e de superficialidade. Como diz Richard Foster, o nosso tempo é marcado por superficialidade, correria, uma vida rasa de oração, de devoção, de entrega. E isso leva, claro, pessoas despreparadas, não só intelectualmente, mas nesse sentido de uma devoção clara com Jesus. Veja que quando Jesus chama os apóstolos, eu gosto muito desse texto de Marcos 3, quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: escolheu 12, designando apóstolo, para que estivesse com ele e o enviasse a pregar. Olha que coisa interessante. Antes de pregar, antes de expulsar os demônios, o texto está dizendo que ele designou o apóstolo para que estivesse com ele. É nesse momento que, em oração, em devoção, somos fortalecidos. O nosso problema, portanto, não é falta de compromisso com a igreja, mas falta de intimidade com Cristo. Às vezes as pessoas têm as qualificações técnicas, mas não possuem intimidade com o Mestre. O Senhor requer dos seus servos que eles estejam confiantes não em si mesmos, em suas próprias forças e capacidades, mas na graça sublime de Cristo. É nesse momento reconhecer a nossa fraqueza como vaso de barro, mas sermos fortalecidos com esse poder excelente que, como Paulo diz em Coríntios, interiormente somos renovados dia após dia. Como diz John Stott, dependemos da graça não só para a salvação, mas também para o serviço cristão. A graça suficiente, que faz com que o nosso coração se quebrante e o fortalecimento interior para um combate exterior. O que eu peço para você que está me ouvindo, aqueles que estão nos ouvindo, é que você possa ter uma vida contínua de intimidade, de fortalecimento na graça. Se humilhando, se esvaziando, reconhecendo a sua fraqueza, mas dependendo da graça sublime. É Ele que te capacita para continuar. Essa condição é condição primária. Segundo lugar, para cumprir o propósito divino, a igreja, a comunidade de fé, o servo de Deus, precisa ser obediente à missão. Primeiro, precisa ser fortalecido. Segundo, ser obediente a essa missão. No versículo 2, acompanhem comigo, diz o seguinte: você me ouviu ensinar, e as coisas que me ouviu dizer, as verdades que você me ouviu dizer na presença das testemunhas, confia a homens fiéis que também sejam capazes de passar e de transmitir e de ensinar a outros. Paulo está falando aqui sobre o testemunho do Evangelho de Cristo, de um discipulado multiplicador. Certamente o que Timóteo ouviu de Paulo foi sobre a verdade redentora do Evangelho de Cristo. E é uma cadeia de multiplicação, porque parece aqui 4 gerações, Paulo, que passa para Timóteo, Timóteo, que transmite a homens fiéis, que posso também transmitir a outros. Uma cadeia multiplicadora da transmissão, do testemunho, da pregação, do ensino do Evangelho, e que ali Paulo recomenda esse discípulo, esse filho na fé, a cumprir esse chamado, cumprir essa vocação, cumprir esse propósito de Deus na história. Uma cadeia de multiplicação deveria pregar, ensinar e testemunhar desse Evangelho. Para obedecermos à missão do reino de Deus, precisamos antes conhecer, ou conhecê-la, essa missão. Nós sabemos que a missão ela é muito mais do que a pregação do Evangelho, mas claro, obviamente, que inclui a pregação do Evangelho e o ensino. Mas a missão de Deus é uma missão de redenção na história, porque precisamos compreender a missão de Gênesis e Apocalipse, não apenas de textos, de recortes do Novo Testamento. Aqui há um aspecto
da pregação e do ensino do evangelho demonstrada por Paulo a Timóteo. Mas nós sabemos que a missão de Deus é a missão de redenção na história. É redimir, como diz Jorge Barro, os relacionamentos que foram afetados pelo pecado. Relacionamentos que eram harmônicos, mas que foram distorcidos pelo pecado, que foram afetados pelo pecado. O que isso significa? Que a missão de redenção é reconciliar o homem com Deus, o homem com o seu próximo e o homem com a criação. Fazendo convergir em Cristo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu, como Efésios 1, versículo 9 e 10, Paulo utiliza essa expressão, fazendo convergir em Cristo todas as coisas, tanto terrenas como celestiais. Esse é o plano de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Essa é a vontade de Deus. Essa é a missão de Deus, missão de redenção. Portanto, entendemos que a missão, ela não é primordialmente da igreja, mas a missão é de Deus. Chris White diz o seguinte: Deus não fez uma missão e deu para a igreja, Deus fez uma igreja para a sua missão. Portanto, a igreja, ela foi criada para os propósitos redentores de Deus. Por isso, se não estivermos alinhados, obedecendo e cumprindo o mandamento, a missão de Deus de redenção na história, nós não somos igreja, somos qualquer coisa, mas talvez um clube social, um lugar agradável, mas não igreja, porque a identidade da igreja, ela é missionária. Porque ela foi chamada, eleita, comprada para a missão de Deus. Essa é a identidade da igreja. Então, cada membro deve se considerar como um parceiro da missão de Deus. E não usarei o termo missionário, porque se a gente falar assim, cada membro precisa ser um missionário, a ideia que a gente tem de missionário é apenas o missionário de carreira transcultural. Então, utilizo o termo que você precisa ser um parceiro da missão de Deus. Apesar que Charles Spurgeon disse que ou o discípulo ou o crente é um missionário ou um impostor. Não há como você fazer essa distinção. E o nosso papel específico? O que devemos fazer? Paulo ensina a Timóteo a transmitir esse evangelho através da pregação, do discipulado, do testemunho. O que devemos fazer? O Chris White, ele resume a missão de Deus e a missão do povo de Deus. Ele diz o seguinte, que a comunidade de fé deveria se envolver em evangelismo e ensino, tanto perto quanto longe, tanto no aspecto, porque o aspecto geográfico não vai definir, né? O que define é a tarefa, é o trabalho. Então, seja perto ou longe, a igreja do Senhor, os parceiros da missão, precisam compartilhar desse evangelho, ensinar, discipular, o que ele chama de construir a igreja. A igreja precisa também se envolver em compaixão e justiça, servir a sociedade. Mas ela também precisa sinalizar o reino de Deus na criação. A mordomia de recursos e ações ecológicas. Tudo isso, Chris White, ele faz baseado na grande comissão. Portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam o discípulo, ensinando a guardar todas as coisas. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. A grande comissão começa com a autoridade do rei. A autoridade não só nos céus, mas na terra. Por isso, a igreja precisa se envolver em questões ecológicas. E ele disse, vão e façam o discípulo, pregar, testemunhar, discipular as pessoas, conduzindo e construindo a igreja. E ensinando a obedecer todas as coisas. E quando ele diz todas as coisas, Jesus, a gente precisa observar a vida de Jesus e ver que Jesus se envolvia também com o serviço. Ele era um servo, ele se compadecia e servia a sua comunidade e as pessoas carentes. É disso que nós estamos falando, sobre realizar a missão que é de Deus. Terceiro, para cumprir o propósito divino, a comunidade de fé, o servo de Deus, o parceiro da missão, precisa ser, vou usar aqui uma palavra
que o pessoal utiliza muito hoje, ser resiliente para continuar na missão. Recapitulando, precisamos ser fortalecidos para a missão. Segundo, precisamos obedecer. Precisamos colocar em prática, evangelizando, discipulando, sinalizando o reino de Deus de maneira concreta na história. Terceiro, precisamos ser resilientes para continuar na missão. E aqui eu quero abrir um parêntese. Veja como é fundamental o fortalecimento interior para a batalha exterior. Só pode ser suportar. Só pode continuar e perseverar aquele que foi capacitado pela graça, que foi alimentado pela graça divina. Paulo está dizendo que na vida missional há sofrimentos. Por isso está convidando seu filho, Timóteo, a suportar as pressões do ministério cristão. Como um bom soldado, e ele usa essa expressão no versículo 3. Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo. É claro que Paulo está falando do seu exemplo, do que ele passou. Ele deixou isso claro quando ele escreveu à igreja de Corinto, dizendo que ele sofria combates externos e temores internos dessa pressão ministerial e de tudo que ele estava vivendo na missão de Deus. Ele está preso por causa do evangelho e ele sofre internamente e externamente por isso. Interessante que Paulo já no capítulo 1 já tinha falado sobre isso com Timóteo. No capítulo 1, versículo 8, ele disse: com a força que Deus lhe dá, olha o fortalecimento interior, esteja pronto para sofrer comigo. Esteja pronto para suportar pelas boas novas, pelo evangelho de Jesus. Só consegue suportar as pressões da militância como soldado aquele que é fortalecido na graça de Cristo. A nossa cultura hedonista e narcisista muitas vezes não permite a igreja pensar no aspecto do sofrimento. Sofrer pela causa ou por alguém. É claro que eu queria abrir um parênteses quando eu falo aqui de sofrimento, de batalha, de suportar a pressão. A gente está falando de lutar e suportar as nossas batalhas, dentro da nossa vocação. Porque muitos pastores e líderes estão doentes emocionalmente porque ultrapassam o limite da compaixão. E aí ele cuida tanto dos outros, mas cria uma dicotomia, ele ajuda os outros, mas não cuida de si e não cuida da sua própria família. Eu lembro até Vande, numa das aulas, lembro até hoje, de ministério pastoral, quando ele trabalhou aquele texto: cuide de ti e do rebanho. A orientação de Paulo ali na igreja de Éfeso dizendo: olha, cuide de você e depois do rebanho. Então não há essa dicotomia. Agora, esse aspecto de sofrimento, a nossa sociedade que cultua o prazer, né, e muitas igrejas transitam aí nessa influência da pós-modernidade e não conseguem enxergar o sofrimento, né, a batalha. É claro que você não vai correr e pedir para sofrer, mas é inevitável aqueles que querem viver piedosamente. Eles vão sofrer perseguições, batalhas, embates espirituais, a guerra cósmica mesmo. Vão sofrer, padecer, mas se você estiver na sua vocação, se você estiver fortalecido na graça do Senhor, Ele vai te dar suporte, você vai suportar pela graça de Deus. Essa resiliência é essa capacidade de se recobrar, de se adaptar à mudança, às tragédias da vida, a superar os obstáculos, a resistir às pressões. É essa força que vem da graça te sustentando a continuar a sua jornada, a continuar servindo, a continuar fazendo a obra de Deus, continuar fazendo a missão até os confins da terra. Eu queria ilustrar com um filme muito interessante, que tem tudo a ver com esse contexto de Paulo trazer a figura de um bom soldado que suporta as pressões pela causa do reino. É um filme chamado Até o Último Homem, que é um jovem que ele faz um voto com Deus, que ele, por causa de questões familiares, não vou tentar não dar muito spoiler aqui para você, depois assistir,
E ele faz um voto com Deus, por uma circunstância que aconteceu na família, de nunca mais tocar numa arma de fogo. E por ironia do destino, sei lá, ou coincidência, há uma guerra, ele se alista para a guerra para ser médico, e na hora do treinamento com armas, ele disse lá para o comandante: olha, eu não posso tocar em armas. Mas como assim? Você vai para a guerra? Como que você não vai tocar? Os amigos ficaram com raiva dele, falaram assim: como que você vai defender a gente? O inimigo lá atirando e você vai ficar olhando? Não vai defender o seu povo? Não vai defender os seus amigos? Eu não quero você nessa guerra. E depois de tanta batalha que foi travada ali, ele conseguiu ir para a guerra. E ali naquela guerra, né, sabe como que é? Muitas mortes, muita tragédia. E no momento do filme, muito interessante essa parte, eu confesso que fiquei muito emocionado porque eu consegui fazer essa ligação do filme com o nosso trabalho, né, com o nosso trabalho de resgate, de transformação. É o momento em que ele está sozinho como médico, naquele campo destruído, e ele, diante daquela guerra, solitário, ele olha para os céus e faz uma oração: Senhor, por que eu estou aqui? O que o Senhor quer de mim? E quando ele orava e adorava a Deus, naquele momento de oração, ele ouviu um grito de socorro. E esse grito de socorro foi a resposta de Deus à oração que ele estava fazendo. Na verdade, o que Deus estava dizendo para ele era o seguinte: você quer saber por que você está aqui? Você está aqui para salvar as pessoas. E aquele jovem começou, então entendeu. Ele foi resgatando um, resgatando dois, três. E as mãos dele já estavam esfoladas, machucadas, porque ele tinha que descer as pessoas por um penhasco. E todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, ele carregando todas as pessoas. E ele parava cansado e olhava para os céus e ele dizia: Senhor, me dá forças para suportar e para salvar mais um. E ele ia e salvava mais um. Isso é baseado numa história real. Isso não é ficção. E eu fiquei fazendo essa relação do que o apóstolo Paulo estava dizendo. A batalha é feroz. E você precisa estar preparado, fortalecido na graça, para que você possa suportar essas pressões. Para que você possa continuar a fazer o trabalho de Deus. Amados irmãos, eu como missionário, fiquei por 12 anos na Praia da Luz, passei por muitas pressões. Inclusive, a minha decisão até de dar um tempo foi por conta das circunstâncias de pressão. Então você precisa conhecer os seus limites. Mas é certo que o trabalho cristão envolve sofrimento, renúncia. Eu passei, e a minha família era uma comunidade dominada pelo tráfico, e passamos situações extremas, de até, como Paulo usa essa expressão, até da vida desesperamos. Chegamos a passar por situações tensas, eu com minha família, e um dia uma pessoa disse assim para mim: Márcio, por que você está lá naquela comunidade, rapaz? Mais de 10 anos, olha que situação, tudo que você passa. Eu falei assim: é claro que eu não quero passar porque eu estou por aquilo que eu estou passando. Eu não quero sofrer como estou sofrendo. Eu não quero. Mas a pergunta que eu faço é o seguinte: alguém precisa pregar para esse povo. Alguém precisa fazer a obra de Deus. Então não é buscar o sofrimento, mas dentro da sua vocação e do seu chamado, há um sofrimento inevitável. E você precisa estar preparado para isso. Suportar. Pela graça de Deus. Por último, para cumprir o propósito divino, a comunidade de fé, a igreja do Senhor, os servos de Deus, eles precisam estar concentrados na missão. Focados. Acompanhem comigo versículo 4 a 6. Diz assim: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras.
O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Paulo traz aqui algumas figuras, algumas imagens. A gente já tem falado aqui do soldado, que milita, que combate ali a batalha da fé. Ele traz outros elementos aqui importantes, outras figuras, mas todas essas figuras estão mostrando aqui um cidadão do reino, um servo de Deus que precisa estar focado, concentrado no propósito de Deus. Diz que o soldado não se distrai com as questões da vida civil, já que ele está alistado, está na batalha. Ele diz também que o atleta, ele se concentra em sua luta, uma total dedicação da sua vida, numa disciplina para alcançar o prêmio, e fala do esforço e do trabalho árduo de um lavrador. Não é um trabalho em vão. Em todas as três figuras há um resultado. Talvez aqui, nesse ponto, de estar focado na missão, de estar concentrado na missão, a gente pode pensar aqui em alguns conflitos de interesse ou até mesmo se estamos vivendo de acordo com os propósitos para o qual fomos criados e eleitos e chamados por Deus. Tem muita gente embaraçada e atribulada na vida porque se perdeu em seu propósito, no propósito de vida, propósito da existência. Nesse ponto, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não estou dizendo que para estar concentrado na missão você precisa largar tudo para assumir um ministério religioso na igreja. Fazer aquela dicotomia ou esse dualismo entre aquilo que é sagrado e aquilo que é secular. A concentração na missão, o foco na missão não tem a ver com largar um trabalho secular para se envolver num trabalho de um ministério religioso na igreja. Não, não é isso. É entender que quer no trabalho, na faculdade, nos negócios, na família, na igreja, etc. Estamos focados em glorificar o nosso Senhor e conduzir vidas à transformação em Cristo e sinalizar o reino de justiça em todas as esferas da existência. Por isso o apóstolo Paulo disse que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu li um livro que, foi fantástico, esse livreto sobre discipulado. O autor, acho que é Milton Jones, eu não lembro o capítulo, que ele falava sobre pensamentos terminais e pensamentos associativos. Ele diz o seguinte, que, de forma geral, nós temos esses dois tipos de pensamento. O terminal é que você atribui uma atividade ou conhecimento considerados objetivos com fins em si mesmos. Por exemplo, a vida eclesiástica se resume a atividades e programas sem propósito. Por exemplo, na vida educacional, aquela criança que é ensinada a decorar uma questão e para passar de ano. Aí você pergunta para alguém que tem um pensamento terminal, diz, para que você está estudando? Não, estou estudando para passar. Mas por que você quer passar? Eu quero passar porque se eu não passar, eu não vou me formar. Mas para que você quer se formar? Eu quero me formar para arrumar um bom emprego. Mas para que você quer um bom emprego? E se percebe então que não há um propósito maior. E assim a gente faz na igreja. Atividades, atividades, atividades sem propósito. Mas o Milton Jones diz que o pensamento associativo é aquele que associa a atividade e o conhecimento a um objetivo maior. Então veja, qual é esse objetivo maior? A glória de Deus. E aí, quer comais, quer bebais, qualquer outra coisa, a glória de Deus é o objetivo maior. Precisamos, portanto, entender que estar concentrado na missão, mesmo na sua vocação como um político, vou entrar aqui polemicamente, político, como engenheiro. E aí eu lembro que eu falei isso uma vez para um jovem, falando, e ele falou assim, não, pastor, mas eu evangelizo no meu trabalho. Eu falei, não estou falando de evangelizar no trabalho. É claro que é importante, se você puder, você testemunhar. Eu estou falando se você faz economia para a glória de Deus. Eu estou querendo dizer se você, como um agente do reino de Deus, se você está tentando redimir essa área, essa esfera da existência e elevando a glória de Deus através daquilo que você faz.
Será que o propósito da sua existência é glorificar a Deus e servir as pessoas? Será que você pensa associativo ou será que você pensa de maneira terminal? Concluindo, no versículo 7, Paulo diz o seguinte: pense no que eu estou dizendo, reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Reflita. Use a sua mente. Use o seu intelecto para refletir. Mas saiba que haverá uma ação do Espírito para trazer discernimento, entendimento diante do que eu estou te falando, Timóteo. Nenhum soldado vai para a guerra para agradar a si mesmo, ou fazer a sua própria vontade. Ele está sob comando. Ele deve agradar aquele que o alistou. Fomos escolhidos por Deus para a missão de Deus. Deus não fez uma missão e deu para a igreja. Deus fez uma igreja para a sua missão. Escolhidos por Deus para a obra do reino de Deus, para glorificarmos o teu nome, servirmos o mundo, a sociedade, sinalizarmos o reino de justiça, de igualdade, de verdade, em todas as nações, fazendo a vontade do Rei. Que hoje, consciente de seu chamado, da sua vocação como igreja, você possa fazer a oração que Jesus ensinou. Pai nosso, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E essa oração precisa desaguar em missão. Que o Espírito Santo te dê compreensão e prontidão de obediência. Que Deus nos abençoe. Amém.